Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Terça-feira eu não coloquei estudo, mas estou colocando hoje, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a entendermos muito mais a sua palavra. Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um estudo que o Senhor me deu para trazer para o teu povo, para que eles aprendam, Pai, a tua palavra, como realmente o Senhor quer que elas saibam. E me ajude a ser esse instrumento em suas mãos, que eu não bote nada de mim, não acrescente nada, mas que eu fale somente aquilo que o Senhor colocar na minha boca. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. O título do nosso estudo de hoje é A Missão dos Diáconos. Qual é a missão dos diáconos? Muitos acham que os diáconos são para estarem ao lado do pastor, não é? Servindo o pastor, servindo a igreja. Mas será que é isso mesmo? Será que a missão dos diáconos é servir ao pastor? É servir a igreja? É fazer o que mesmo? Então, o que é ser um diácono? O que é ser um diácono? Porque os apóstolos instituíram este ministério na igreja, porque os apóstolos instituíram esse ministério de diácono na igreja. Qual a importância deste ministério na igreja ou congregação? É importante esse ministério? Então vamos ver algumas destas perguntas, né? Vamos ver a resposta, né? Segundo a Bíblia. Então, primeiro, o que é ser diácono? 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, nos diz o que é ser um diácono. Então, 1 Timóteo 3, 8, nos diz o seguinte. 1 Timóteo 3, 8. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, ali é o 3, 8. Diz assim, Timóteo: Sabemos, porém, que a lei é boa. 1 Timóteo, será que eu estou errada? 1 Timóteo, capítulo 3, eu estou no capítulo 1. Capítulo 3, versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Então, o que é ser diácono? É ser honesto, não de língua dobre ou hipócrita, não dados a muito vinho, não ser viciado em álcool, né? Ou em qualquer outra substância. Não cobiçosos de torpe ganância, não ser ganancioso, né? Então, isto é ser um diácono. É ser uma pessoa que viva dentro da vontade de Deus, resumindo tudo isso, né? Então, o versículo 8 nos diz o que é ser um diácono. Ser diácono é uma pessoa honesta, que não é hipócrita, ou melhor, é uma pessoa que tem uma só palavra. Quando ele diz uma coisa, ele se firma nela porque é a verdade, né? Não é alcoólatra e nem cobiçoso de torpe ganância. Torpe ganância, né? Então, ele não é
ganancioso, torpe, ganância. Ou melhor, que fere os bons costumes, a decência, a moral. Então, isso é uma pessoa honesta, né? Uma pessoa que não pensa somente em si, mas nos outros. E que guarda o mistério da fé. Então, o diácono, ele é essa pessoa honesta, que não é dada ao vinho, que não é uma pessoa de má fama, mas tem bons costumes, é decente, tem a moral, que não é repreendida por ninguém, mas é irrepreensível, né? E que guarda o mistério da fé. Isso é ser um diácono. Resumindo, ser um diácono é ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Os apóstolos instituíram este ministério de diáconos, né, na igreja por uma razão. E qual foi a razão? A razão foi para ajudar as necessidades das viúvas e dos órfãos. Então, agora a gente lê lá em Atos 6, do 2 ao 4, vê o que é que nos diz lá, não é? Atos 6, capítulo 6, os versos do 1 ao 4, nos diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, aqui que os gregos, os gentios, estavam percebendo que as viúvas cristãs estavam sendo desprezadas no seu dia a dia, porque a viúva naquele tempo não tinha renda, elas não trabalhavam porque não era permitida, a mulher não trabalhava como hoje aqui no Brasil se trabalha, né? Então elas elas necessitavam da ajuda dos outros. E no caso da igreja, a igreja teria que ajudar. E Jesus fala muito disso, da ajuda às viúvas e aos órfãos e aos estrangeiros. Então, por isso, aqui, né, no versículo 1 diz, ora, naqueles dias, dia dos apóstolos, crescendo o número dos discípulos, quer dizer, aumentava o número de pessoas que aceitavam a Jesus, seguiam os apóstolos, estavam aprendendo deles. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então, os gregos, né, eles estavam reclamando de como os hebreus, de como os cristãos, de como os apóstolos estavam tratando as viúvas, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Elas eram desprezadas porque elas teriam que receber da igreja, dos apóstolos, daquele rebanho que elas eram, elas tinham que receber o seu alimento, o seu sustento. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Depois que eles ouviram, né, esta reclamação, então
os apóstolos reuniram os discípulos, aquelas pessoas que já tinham se convertido, estavam seguindo os apóstolos e aprendendo a palavra. Então, eles reuniram, né? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, eles disseram: não é certo que deixemos de pregar a palavra para andar servindo às mesas, para andar servindo as pessoas. Nós não podemos fazer as duas coisas. Nós temos que nos empenhar na palavra, para pregar a palavra. Versículo 3, ele diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, vocês vão escolher 7 homens de boa reputação, ou melhor, de boa conduta, que seja honesto, que não seja dado ao vinho, né? Seja viciado, não seja hipócrita, que seja cheio do Espírito Santo e que tenha bons costumes, pessoas obedientes à palavra de Deus. Então, vocês vão escolher essas pessoas e elas serão as que irão servir as mesas, ou melhor, servir as viúvas, servir os órfãos, servir os necessitados. Então, servir as mesas é fazer a ação social da igreja. E os apóstolos estavam escolhendo, né, 7 homens para fazerem isto, né? 7 pessoas foram escolhidas para fazerem isso. Então, eles iriam ficar ocupados com a pregação da palavra e não tinham tempo para servirem as viúvas e os órfãos. Por isso, escolheram homens cheios do Espírito Santo para exercerem esta função. Então, eles escolheram 7 homens, 7 pessoas para estarem à frente deste trabalho, desta tarefa de servir as mesas, ou melhor, de servir as pessoas, de servir as viúvas. O ministério de diácono é importante. O ministério de diácono é importante? Sim, é importante, pois são os diáconos os responsáveis pela ação social da igreja. O que é ação social? Ação social é aquele ministério na igreja que serve as mesas, que serve os necessitados, que vê a necessidade das irmãs, dos irmãos necessitados da igreja, para ajudar, para levar ajuda a essas pessoas. Então, esta era a função dos diáconos. Por isso, os apóstolos disseram: nós não podemos servir as mesas. Então, escolham esses homens e colocar o nome de diáconos. São eles quem são responsáveis de suprirem as necessidades das irmãs e irmãos necessitados da igreja, para levarem a ajuda para eles, como diz Atos, dos capítulo 6, do 1 a 4. Então, aqui o versículo 3, versículo 4 de Atos 6. Mas nós perseveraremos na oração
e no ministério da palavra. Então, os apóstolos estão dizendo, vocês vão escolher 7 homens cheios do Espírito Santo para que fique servindo às mesas, ou melhor, faça a ação social na igreja. Seja responsável de suprir as necessidades das viúvas e dos necessitados da igreja, para que não haja pessoas passando fome na nossa congregação, no nosso meio. Servir às mesas é fazer ação social na igreja, e esta é a missão dos diáconos, segundo a Bíblia. Então, tem igreja que eu não sei nem o que é que eles botam para o diácono fazer, porque eu não vejo diácono fazendo isso. Então, tem outras pessoas fazendo ação social na igreja. O diácono não vejo fazendo aquilo que a Bíblia manda, porque foi para isso que os apóstolos escolheram estas pessoas na congregação para servir às mesas, porque os gregos estavam murmurando que as viúvas dos hebreus, as viúvas lá do grupo, né, que seguiu os apóstolos, estavam desprezadas, sem receber o auxílio que elas precisavam. Por isso foi escolhido estas pessoas e formado este ministério para ajudar na ação social da igreja, né? Os requisitos para ser um diácono é o seguinte. Então, vamos ver os requisitos para ser um diácono. Então, é a mesma coisa, o que é ser um diácono, né? Eu já falei. Então, para ser um diácono, a pessoa teria que ser honesto, não ser hipócrita, né? Falar uma coisa na frente e por trás falar outra. Não ser viciado em vinho ou qualquer outra substância, né? Que seja exemplo de moral, que não haja nada na sua conduta moral, que seja exemplo de moral perante os irmãos e por onde andar. Então, na igreja você é um exemplo de moral, mas não só na igreja, não só no templo, mas onde você estiver. Que guarde o ministério da fé, ou melhor, que tenha intimidade com o Pai Eterno. É necessário para que este ministério corra bem. O diácono precisa ter intimidade com o Pai. Então, em 1 Timóteo 3:10, nos diz o seguinte. 1 Timóteo 3:10 nos diz o seguinte. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Então, primeiro o diácono, antes da pessoa se tornar um diácono, assumir esta missão na igreja, ele tem que ser provado para saber se vai ser aprovado. Se ele realmente tiver essas características de honesto, de não ser hipócrita, de não ser viciado, né, em vinho, bebidas e etc. Ser um exemplo de moral e decência, né? E andar no mistério da fé, que é a intimidade com Deus, em oração, né? Então, esta pessoa, se ela passar pela prova,
então ela se tornará um diácono, mas tem que passar pela prova segundo Paulo. Versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 3. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Se tiverem realmente uma conduta moral irrepreensível, então eles serão aprovados. Se tiverem uma intimidade com Deus, serão aprovados. Então, o versículo 10 nos diz que para ser um diácono, primeiro ele precisa passar pela prova, né? Pela prova. Somente depois de passar pela prova, só então ele poderá servir se for irrepreensível. Então, tem que passar pela prova. Todos nós temos que ser provados para sermos aprovados, né? Que se formos reprovados, não vamos continuar sendo usados por Deus, né? O versículo 11 de 1 Timóteo 3 nos diz assim: a mulher aprenda em silêncio. Estou aqui no 2, 3, 11. Da mesma sorte, quanto as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, as mulheres também podem ser diaconisa? Podem. Tanto as esposas dos diáconos como outras mulheres. Então, as mulheres também podem ser diaconisa. Por quê? Porque isso é um ministério. É um ministério um ministério social, ação social da igreja. E os mesmos requisitos que têm os homens, também as mulheres. Então, versículo 11, Paulo fala também das mulheres, esposa dos diáconos e diaconisas, né? Ela deve ser também honesta, não maldizente, aquela mulher que só anda reclamando de tudo e de todos. Essa não serve para ser diaconisa. Aquela que anda falando da vida dos outros não serve para ser diaconisa. Aquela mulher ou homem, né? Porque não é só mulher, que vive se importando com a vida dos outros, não serve para ser diaconisa. Então, ela deve ser honesta, né? Aquela que compra as coisas e não paga, não serve para ser diaconisa nem diácono. Então, versículo 11. Da mesma sorte, quanto as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então, tem que ser fiel. Tem que ser honesta, tem que ter a moral irrepreensível, tem que ser uma mulher santa, uma pessoa apta para a função. Então, não é só homem que assume esta função de diácono, né? No versículo 12, nos diz o seguinte: os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas. Então, os diáconos, eles têm por obrigação cuidar bem dos seus filhos. Como é cuidar bem? É da roupa? É da calçada? É dar estudo? Não. É a moral dos seus filhos. São filhos obedientes ao seu pai ou mãe, né? Porque se você é um diácono, mas a sua família não lhe respeita,
não lhe é obediente, você não é aprovado para esta função. Como Paulo diz, tem que ser provado. Se você não governa bem a sua casa, como é que você vai estar no ministério desse? Não é aprovado. Então o diácono tem que governar bem os seus filhos, quer dizer, os filhos dos diáconos têm que ser filhos obedientes, porque senão não serve para ser diácono. Tem que passar o cargo para outro, não é aprovado. Então, versículo 12, o diácono não pode ter mais de uma mulher, pois na cultura judaica, o homem podia ter mais de uma mulher, de uma esposa. Já nos dias de hoje, parece que não é mais permitido para os judeus terem mais de uma mulher. Então, nesse tempo aqui dos apóstolos, né, o homem podia casar com mais de uma mulher, mas agora, nos nossos dias, ele já não tem mais esta prática, né? Outro requisito para ser um diácono, governar bem os seus filhos e sua casa. Então, você tem que ser um bom governante. Se você governa bem os seus filhos, se você governa bem a sua casa, a sua esposa, né? Se você é um bom líder, governar é liderar, não é mandar, é liderar. Então, se você é um bom líder, é um bom governante da sua família, então você também vai ser bem visto como um diácono, porque a sua moral, a moral da sua família é boa. Logo, ninguém vai ter o que falar de mal da sua família. Então, você é aprovado, mas se não for assim, então não é aprovado. Hoje, nas igrejas, não se leva em conta estas coisas, mas Paulo está dizendo que tem que ser provado e a ser achado irrepreensível. Então, tem que governar bem os seus filhos e sua casa. Ou melhor, a pessoa que não tem o respeito e a obediência dos seus filhos não pode exercer o ministério de diácono, pois não está governando bem a sua família. Como exercerá bem este ministério? Todo mundo vai olhar e não vai respeitar um líder que está à frente do trabalho de Deus. E as pessoas sabem como é a sua família, eles não são respeitados, eles vão dizer, se os teus não te respeitam, como é que nós vamos te respeitar, né? Então, você tem que ter a moral irrepreensível, você tem que ser um bom governante da sua família, os seus filhos têm que lhe obedecerem. No versículo 13, nos diz o seguinte: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo. Então, preste atenção nesse versículo 13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, ser diácono. E ele diz, porque os que servirem bem, os que forem um bom diácono, uma boa diaconisa. Então, essas pessoas, o que vai acontecer com elas? Servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa
posição. Uma boa posição. Então, tem denominação, que a pessoa começa como porteiro, aí depois passa a ser, na Assembleia de Deus é assim, né? Aí passa a ser um diácono, não sei se é assim, depois vai ser um pregador, depois vai subindo lá, é isso que Paulo está dizendo aqui. Então, você vai o quê? Você vai ter uma boa posição no grupo, então você vai subindo, né? E muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, Paulo diz o seguinte: os que servirem bem como diáconos. Então, se as pessoas desenvolverem bem este trabalho, né, esta missão como diáconos, então o que é que vai acontecer com elas? Ela vai adquirir para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Quer dizer, a fé dela vai crescer, o conhecimento dela vai aumentar, o conhecimento dela em Cristo vai aumentar. Então, isso foi o que aconteceu com Estevão. Ele foi um grande pregador da palavra de Cristo e por isso foi apedrejado até a morte e veio a ser o primeiro a morrer por Cristo. Estevão era um diácono que subiu de posição no meio do grupo entre os apóstolos. Ele não foi um apóstolo, mas foi um diácono que deixou não só servir às mesas, mas passou a pregar com ousadia a palavra do Senhor. E por esta ousadia, por esta pregação, ele foi morto, apedrejado, mas ele tinha uma fé desenvolvida, uma comunhão grande com o Pai e o Espírito, e ele era cheio do Espírito Santo. E por isso ele foi morto, por pregar a verdade de Cristo. Foi morto por Cristo. E nós sabemos a história de Estevão. E é assim que o diácono deve fazer. Cuidar das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Acredito que fazer uma visita a estas pessoas, saber as suas necessidades, é a ação social da igreja, acompanhar os mais pobres, mais necessitados da igreja. E assim, cada um está fazendo a sua parte. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós para fazermos a nossa parte, né? Como o Senhor nos manda, nos ensina. Então, que o Senhor nos abençoe. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, comente aí e mande essa live, esse vídeo para outras pessoas. E assim vamos crescendo mais e mais no conhecimento de Deus, né? Que o Senhor nos abençoe e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra que é tão clara, mas muitas pessoas não estudam a Tua palavra. E muitas pessoas são enganadas muitas vezes e não entendem o ministério que estão aí exercendo. E muitas vezes nem sabem o que significa, mas que o Senhor abra o nosso entendimento mais e mais, para fazermos o melhor para a sua honra e a sua glória, Pai. Para que os teus filhos que são mais necessitados não passem necessidade sem que saibamos. E assim, Pai, todos sejam alcançados pela tua bênção, pela tua misericórdia. E obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.